nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do estereótipo da mulher negra raivosa. Caso você não saiba o que é isso, eu vou explicar aqui, mas é muito provável que você já tenha visto uma caracterização de mulher negra onde ela tá sempre irritada, ela não leva desaforo para casa, ela faz com que todos ao seu redor façam as suas vontades, ela tá sempre brigando, barracando em algum lugar, irritada. Antes de eu falar mais sobre o estereótipo, da mulher negra raivosa, de como ele ultrapassa a mídia e por isso ele é extremamente problemático, ele é extremamente danoso para nós mulheres negras, eu queria avisar para você que caso você tenha interesse em saber mais sobre estereótipos negros, em saber mais sobre como eles são usados dentro do cinema, da televisão... Will, o que é que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Eu vou dar mais uma edição do workshop de cinema antirracista, dessa vez pelo Espaço Brava. E, assim, todas as aulas pelo Zoom, então todas as aulas já dá pra falar e tirar dúvidas, mostrar os filmes. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ser agora, em agosto, a partir do dia 17, que é um sábado. Então, dá uma olhada que vai ser muito legal, tem muita informação. Eu vou falar um pouco sobre o estereótipo da negra raivosa, mas vai ser muito mais do que apenas um estudo dos estereótipos e das representações negras nas telas, mas a gente vai falar também sobre o que faz um filme ser realmente antirracista. Vai ser muito legal, então o link tá aqui no box de descrição e é isso. Vamos falar sobre o estereótipo da negra raivosa. Como eu já disse aqui, o estereótipo da negra raivosa, ele funciona sempre através da lógica de uma mulher que é negra e que está sempre irritada e que não leva desaforo para casa, que está sempre brigando para conseguir as coisas que quer e que muitas vezes nem pensa muito nas outras pessoas. Só que é muito curioso que durante vários anos, esse estereótipo ele foi muito ligado ao estereótipo da mami, que eu já falei aqui, vou deixar linkado aqui em cima, tá? Que era essa mulher, negra que serve a uma família branca e que gosta de servir essa família branca. No caso das mulheres negras raivosas que se relacionam com as mamis, elas também são essas mulheres que servem famílias brancas, mas elas estão sempre reclamando com essas famílias brancas. É para o bem dessas pessoas, mas elas estão sempre dizendo como eles devem agir, o que eles devem comer, vestir, como eles devem ser. E isso nunca é feito de um jeito leve. Ela tá sempre meio irritada, meio agitada e ela tá falando alto. É sempre muito curioso como todas as mulheres negras raivosas, esse é o nome que o estereótipo tem, elas estão sempre gritando. É como se, para elas serem ouvidas, elas precisassem ser bravas, mas não apenas bravas, irritadiças e gritar para que a sua voz seja ouvida. E é muito curioso como isso se relaciona também com outros tropos. Com o passar dos anos, o estereótipo da negra raivosa, ele também se misturou com o da negra forte, que é algo muito comum hoje em dia nas representações midiáticas. A gente pode parar para olhar Olivia Pope, de Scandal, How to Get Away with Murder, que é uma série com protagonismo negro, tem a Viola Davis fazendo a Annalise Keating, e essas são duas mulheres fortes. Elas fogem do que originalmente era a mulher negra raivosa, que estava ali sempre, servindo a pessoas brancas. Já a Olivia Pope e a Annalise Keating, elas são mulheres que têm carreiras grandiosas, elas sim trabalham para pessoas brancas, mas elas não estão dentro das casas das pessoas brancas apenas com o intuito de servi-las. Mas elas ainda são mulheres que precisam se impor muito, que gritam muito, que estão sempre sem levar desaforo para casa e por causa disso entram em grandes conflitos. É muito curioso que quando se pensa em representação de mulheres negras,
Se ela não é 100% subserviente, ela é automaticamente redirecionada para o lugar de mulher negra raivosa. Porque mulher negra que se impõe, ela é sempre considerada fora do padrão, né? Ela é sempre considerada raivosa. E isso é extremamente prejudicial, porque na nossa vida, qualquer momento que a gente diz, não, você está errado, peraí, as pessoas já acham que você está sendo raivosa. Isso é absurdo. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque, por exemplo, eu chego aqui e comento sobre esses estereótipos, eu falo sobre filmes e eu já ouvi pessoas dizendo que eu estou sendo raivosa, que eu sou muito brava, entendeu? E isso não é um elogio. Nunca falam isso como um elogio. É sempre uma coisa de que eu devia ser mais suave, eu devia ser mais meiga, eu devia ser mais delicada, eu sou uma mulher muito intimidadora. E isso é, digamos que, um peso que a gente carrega, a gente, mulher negra, carrega por não permitir que as pessoas tratem a gente como nada. Qualquer mulher que não se permite ser oprimida, né, pelo nosso sistema, que é assim, extremamente opressivo para nós, mulheres negras, a gente tá ali, na parte de baixo, na base da pirâmide, entendeu? Então, todo mundo acha, mesmo que de fato queira dizer que não, que, enfim, tente se desconstruir, mas socialmente a gente é colocada numa posição de cuidadora de todo mundo. E quando a gente não quer estar única e exclusivamente nessa posição, mesmo que muitas vezes seja difícil, porque todo o sistema social faz com que a gente acabe tendo pelo menos um ou outro indício, sabe, disso, de se colocar nesse lugar, de sempre enxergar o outro, de tentar compreender o outro e tal. Sempre que a gente não permite ser colocado nessa caixinha, sempre que a gente se impõe contra esse sistema de opressão, automaticamente a gente é colocada como raivosa. E as representações midiáticas, elas prejudicam muito a vida de mulheres negras. Mulheres como a Serena Williams, a própria ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? Ela também já falou que foi colocada como uma mulher negra raivosa. Gente, a Michelle Obama, sabe? E isso vem muito dessa representação que a gente tem nos filmes, nas séries, na mídia como um todo. Porque não existe uma representação de mulher negra que não traga esses indícios. Só que o problema também, e aí bate no que eu já falei do próprio olhar, é que a gente fala da Annalise Keating ou a gente fala da Olivia Pope, e essas duas mulheres, elas têm essa coisa de não levar desaforo para casa, de brigar pelo que elas acreditam, e aí nesses momentos a coisa complica um pouco, porque ela fica meio misturada, né? Depois de tantas representações de mulheres negras, onde elas são extremamente raivosas, a representação dessas mulheres, como Olivia Pope e Annalise Keating, que já estão ali no meio de transição, porque elas são mais do que isso. Elas têm lados frágeis que são mostrados na tela, entendeu? Mas por causa de anos e anos e anos de uma representação superficial de mulheres negras, quando se olha para elas, automaticamente já se coloca essas mulheres nessa posição de mulher negra raivosa. Mas eu diria que a Olivia Pope e a Annalise Keating, elas são algo a mais, elas são mulheres mais reais. Eu acho que ainda falta bastante coisa nessas personagens, elas ainda têm um ou outro estereótipo que é problemático, elas ainda passam muito tempo gritando, mas no mundo que te oprime, você também às vezes precisa levantar a sua voz. E a gente não pode simplesmente calar a boca porque, nossa, já vão chamar a gente de raivosa. Uma personagem que é muito analisada como o estereótipo da negra raivosa, que representa muito isso e de forma que ela não tem outras nuances, é a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris. Ela tá sempre ali, brigando com o marido e brigando com os filhos, sem necessidade, ela sempre impõe a sua vontade sem necessidade, e
por mais que muitas mães negras elas tenham características da Rochelle, dizem que muitas mães lá nos Estados Unidos elas trazem essas características. Mas elas não são só isso, né? E como isso é feito para trazer humor, a coisa é exagerada. Só que o problema é que, ok, humor e exagero, beleza. Só que na nossa representação, pela forma como as mulheres negras são representadas, isso acaba se tornando prejudicial. Então, é muito difícil representar uma mulher negra com propriedade. De verdade, porque é impressionante como a gente vê estereótipos. A gente tem encontrado hoje em dia, sei lá, a gente vê filmes como Nós, que traz uma representação diferente de mulher negra, eu gosto bastante. A gente tem visto, né, outras séries que trazem mulheres negras que, inclusive, discutem isso, como a gente pode ver em Dear White People, né, que questiona essa coisa de qualquer mulher que luta contra a opressão, ela é considerada como uma mulher negra raivosa, mas não deveria. Então, a gente precisa analisar mais um pouquinho esse estereótipo. E quando a gente vai assistir conteúdo, a gente precisa também observar como esse conteúdo é feito e se vale a pena disseminar ele por aí. Porque nós, mulheres negras, somos mais do que mulheres raivosas. Mas sim, muitas coisas que fazem com a gente dão raiva e a gente precisa se impor. Então é diferente se impor de ser simplesmente uma mulher dando chilique por aí gritando, sabe? Inclusive, assim, é quase uma outra forma de chamar mulheres de histéricas. Então, enfim, esse estereótipo é extremamente problemático e eu gostaria de saber de você. Você já notou esse estereótipo em filmes e séries? Você se incomoda quando você vê isso? Você já chamou uma mulher negra de histérica, raivosa, muito revoltadinha ou coisas do tipo no seu dia a dia? Ficam aí os questionamentos para você pensar, ok? Então não se esquece de se inscrever no canal, de conhecer o meu Apoia-se e é isso. Tchau!